Vai trazer a palavra para nós nesta noite. Quero convidá-lo aqui. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Quero deixar os meus agradecimentos primeiro a Deus por essa oportunidade e também ao pastor Nemuel, aos obreiros da casa, por me confiar a palavra de hoje. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, o primeiro livro da sua Bíblia. Gênesis de capítulo de número 6. Vamos ler do 1 ao 14, que diz assim: Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, esses eram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, e os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Quem e Jafé, ou Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência. Por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra. Versículo 14. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com bertume por dentro e por fora. Podem vos assentar, aqueles que se levantaram. Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar a mim para levar a palavra para os meus irmãos. Que não só eles possam aprender, Senhor, mas eu também. Que do jeito que eles forem tocados, eu também possa ser tocado. Toma a minha vontade, Pai, e faça a tua vontade através de mim essa noite. Irmãos, eu dei o título e tema para essa mensagem: A corrupção gera dilúvio. Que o dilúvio nós sabemos que é um juízo universal. Isso porque afetou não só as pessoas daquela sociedade, mas todos. Afetou todo o universo. E as escrituras sagradas nos revelam que o juízo de Deus sempre foi um ato para o recomeço. Então, se Deus está cumprindo um juízo, é que Ele quer recomeçar alguma coisa. E isso é para a reconstrução do seu projeto original. E é um modo de permitir que as pessoas, o ser humano, assim como você e eu, pudesse voltar a cultuar a Deus e amar a Ele como amou um dia. E foi isso que aconteceu nesse juízo universal que eu vou falar hoje, o dilúvio. E o dilúvio, a primeira grande catástrofe natural da história. O dilúvio, que é uma palavra hebraica, que significa grande enchente. E desta catástrofe sobreviveram apenas Noé e sua família. E isso sem incluir os animais que ali entraram na arca. E foram 8 pessoas que, obedecendo à voz de Deus, entraram dentro de uma grande embarcação chamada arca. De acordo com as fontes de informações tradicionais e também científicas, todas as espécies criadas por Deus, desde o começo até hoje, continuam se reproduzindo
da forma, do jeito das cópias originais. É claro que hoje não há muitos animais como antigamente, porque hoje aconteceu muita matança e muitos animais entraram em extinção. E por isso não existem tantos animais como existiu na época de Noé. O grande problema apresentado por pessoas como eu e você é a impossibilidade dessas espécies terem sobrevivido ao dilúvio, visto que, segundo eles, essas espécies, esses animais, não caberiam dentro da arca, porque era muito animal. E nós sabemos que teve que caber 14 animais de cada espécie e 2 animais não limpos, ou seja, impuros. Porque nós sabemos que foi posto 7 pares de cada animal e 1 par de cada animal impuro. Deixa eu me explicar. Se um animal for puro, assim como a pomba ou a ovelha, tomaremos, por exemplo, a pomba. Entrou 7 pares, ou seja, 7 machos e 7 fêmeas, 14 animal, só de pomba. Agora vamos a um animal impuro, seja ele o porco ou o camelo. Por exemplo, o camelo. Entrou 1 par, um animal, uma fêmea e um macho, ou seja, 2 animais, só de camelo. E querendo ou não, queira você acreditar ou não, você pode pesquisar no seu Google, e existem cerca de 1.700 espécies de mamíferos, 10.087 de aves e 987 de répteis, e aproximadamente, jogando baixo, 100.000 de insetos. Então isso tudo teve que caber na arca. Não me pergunte como, mas Deus fez, isso coube. E para entender essa questão do dilúvio, temos que ter primeiro o conhecimento da arca, claro. E para entender melhor o seu tamanho, queira ou não, irmãos, eu li esse texto uma vez, já li Gênesis, mas quando Deus me trouxe essa palavra, eu li novamente e não consegui entender mesmo o tamanho da arca. Então eu busquei o conhecimento e trouxe aqui uma forma mais simples para que nós possamos entender. E era de um comprimento de 1,5 campo de futebol. Então pense, um campo já é grande, 1,5 campo já é grande. Agora imagine o tamanho da arca. E tinha a altura de um prédio de 4 andares. Então, essa igreja aqui 4 vezes para cima, se não mais. E equivalia a 15 ônibus enfileirados na sua frente. Se um ônibus já é grande, imagina 15 assim na sua frente, reto. Esse era o tamanho da arca. E você que já andou de trem, você sabe como pesado um trem é, você sabe o tamanho, a capacidade que cabe em um trem. A arca cabia cerca de 520 vagões de trem. Então, isso significa que cabia muito animal, muito alimento e muito espaço para viver. Creio que vou beber água toda. Agora, por que o dilúvio? Vou ler de novo os versículos 2 e o 4, que vocês vão entender. Por que o dilúvio? Versículo 2 diz: Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhes agradaram. Versículo 4. Naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. E esses 2 versículos que eu li revelam 2 problemas básicos no cenário antediluviano, que é no cenário antes do dilúvio. Permita-me citar esses 2 problemas. O primeiro problema é a questão do casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. O segundo problema é a proliferação de gigantes, isto é, pessoas valentes. Agora, há quem pense, acredite ou não, há quem pense que esses filhos de Deus, que são os anjos, porque eles são realmente filhos de Deus, e para você entender que os anjos são filhos de Deus, você tem que saber que Deus tem 4 tipos de filho. Não é somente 1 nem 2, mas são 4 tipos de filho. Vamos começar pelos filhos da criação, que são os anjos. Deus criou diretamente os anjos, e por isso eles são chamados de filhos de Deus. E se você quiser ver, tem alguns versículos bíblicos, como Jó 38, 7. Eles não são adotados nem gerados, mas eles pertencem a Deus por terem sido criados por eles. E para não ficar martelando na sua cabeça, eu vou falar. E os demônios? A partir do momento que estes anjos, os demônios, se afastaram voluntariamente de Deus, que são os demônios e Satanás, da obediência e da comunhão com o Eterno, eles perderam um vínculo de filiação com Deus. Eles perderam aquele vínculo de filho para pai. Deixaram de ser filhos e passaram a ser somente criaturas de Deus. Então, por isso, os demônios não são filhos, são criaturas de Deus. Agora, o próximo tipo de filho é o filho por adoção, que é a igreja, que é os crentes, você que crê em Jesus. E não nascemos naturalmente filhos de Deus, por causa do pecado. Adão.
Mas pela fé em Cristo, você pode ser considerado filho de Deus, porque você é adotado pelo próprio Deus. E você pode ver isso em Efésios 1:5. Agora, o próximo tipo de filho, filho por eleição, aqueles que foram eleitos filhos de Deus, Israel. Deus não escolheu Israel, quer dizer, Deus escolheu Israel como seu povo especial, Deuteronômio 7:6. E não por mérito deles, não porque eles mereciam, porque nós não merecemos nada, mas por totalmente decisão soberana e de Deus. Agora, o último, filho por geração, pode passar qualquer geração, ele sempre será o filho unigênito, isso você pode encontrar em João 3,16, que é Jesus, gerado pelo Pai antes mesmo de todas as coisas. Antes de eu e você existir, ele já era, ele já é e ele sempre será. E diferente de todos esses tipos de filhos que eu falei, Jesus ele é da mesma essência de Deus. Ele é eterno e também divino. Agora, os ímpios, aquelas pessoas que não têm fé em Jesus, também apenas criaturas de Deus. Embora eles tenham sido criados por Deus, eles não têm um relacionamento de filho com o próprio Pai. Então, por isso, eles continuam sendo obras das mãos de Deus, porque Deus criou todos nós e eles não desfrutam da intimidade com o Pai, não desfrutam desse ato de adoção e nem da intimidade com o Pai. Isso você pode encontrar em João 1:12. Agora, voltando ao texto, porque o tempo não para. Tem muitas pessoas que pensam que Gênesis 6 faz menção de relações, que não vou citar aqui, filhos de Deus mantiveram com as mulheres bonitas da época, que eram as filhas dos homens. E embora esse argumento é bem curioso, e eu fiquei realmente muito curioso, queria ver ao fundo o que era, ele também é vazio de argumentos bíblicos. Porque quando nosso Senhor falava sobre a vida na ressurreição, ele diz: nela seremos como os anjos, que nem se casam e nem se dão em casamento. Mateus 22:30. Isso significa que os anjos são totalmente diferentes da nossa natureza. Ou seja, os anjos não têm os mesmos prazeres que nós temos. E eles são sem chance de reprodução biológica e de prazeres dessa nossa natureza. São seres assexuados. Então, assim, nos resta uma resposta mais correta, mais certa e mais alinhada, que essa expressão filhos de Deus do versículo 2 da sua Bíblia e da minha Bíblia é uma expressão dos descendentes de Sete. Sete é o terceiro filho de Adão e Eva. Esses descendentes de Sete, preste atenção, formaram uma linhagem de piedosos. Vamos dizer assim, gente boa, gente piedosa, gente legal. A linhagem de Sete. Agora, a expressão filho dos homens era dos descendentes, as filhas de Caim, que é a geração ímpia, que usava a sensualidade como ferramenta para atrair os filhos de Sete, que são os setistas. Agora, de acordo com Gênesis capítulo 5, se você voltar no capítulo anterior, os descendentes de Sete, por não resistirem às tentações, lembre-se, eles eram bondosos, eles eram piedosos, mas eles não resistiram às tentações, porque as mulheres ímpias, geração de Caim, e eles mantiveram relações com as moças caimitas, descendentes de Caim, e desses casamentos surgiram aberrações, são gigantes. E aqui eu deixo uma importante lição para nós. Por mais que você seja bom, por mais que você seja piedoso, legal, sempre vai ter alguém do seu lado que é ímpio. E se você deixar cair por aquela tentação, porque tentação nós temos todos os dias. Então não se deixe cair pela tentação de quem está do seu lado, irmão. Assim como aconteceu com os descendentes de Sete, pode acontecer com nós hoje. E perceba que o verbo ter, assim como hoje, está valendo mais, está mais importante do que o verbo ser. As coisas valem mais do que as pessoas, o visível vale mais do que o invisível, o mundo carnal vale mais do que o espiritual e a aparência vale mais do que o interior. Mas Lucas registra a parábola do filho pródigo, relatada por Jesus. No versículo 12, o filho diz: dá-me a parte dos bens que me pertence. Ele diz isso para o pai dele. E exatamente o verbo ter que norteia a vida desse filho, exatamente o verbo ter que segue a vida desse filho. Ele está focado no ter. E ele indo para longe, gastando todos os seus bens, ele volta arrependido, de cabeça baixa, estando com vergonha para o seu pai. E diz: já não sou digno de ser chamado de teu filho, faz-me como um dos teus servos. Lucas 15:19. Veja como as circunstâncias mudam diretamente para esse filho pródigo. Veja como
ele muda de repente. O mundo dele, para ele, não girou, o mundo capotou na vida dele. E eu quero dizer que o verdadeiro sentido, ele aprendeu ali naquela hora, que não é ter, mas sim ser. Por quê? Agora ele era o que o pai dele queria que ele fosse. Agora ele era o homem que ele tinha que ser. Agora ele trabalhava como o pai dele queria que ele trabalhasse. Agora ele está com aquilo na mente, que eu não posso sair daqui com dinheiro e gastando o que eu quero ali. Eu não posso abandonar a minha família assim. Então era isso que ele aprendeu. E eu tenho que dizer para você que você não vai perder para ser, você vai ser tendo. Chega disso de perder para ser alguma coisa, chega disso de perder para ser o que Deus quer que você seja, irmão. Nós vamos ser e ter ao mesmo tempo. Agora, como mostra no versículo 4, a estrutura gigantesca dessas pessoas, daquela geração que estava sendo criada pelos descendentes de Sete e os descendentes de Caim, permite que nós entendamos que isso era um problema para aquela sociedade, porque eles tinham um caráter muito violento. Imagina uma sociedade com pessoas muito violentas. Imagina uma cidade, por exemplo, essa cidade com pessoas só violentas. Você olha para o seu lado, uma pessoa violenta. Você olha para o outro, uma pessoa violenta. Você tem duas opções. Você sai ou você se torna um deles. E foi assim que se acumulou, e foi assim que aquelas pessoas se tornaram mais violentas e mais violentas. E além dessas pessoas serem violentas, eles eram também orgulhosas, mais um problema. Agora eles não eram só violentas e também orgulhosas em uma só pessoa. E a Bíblia versão revista e corrigida, você pode checar na sua Bíblia, chama esses gigantes de famosos. E na versão revista e atualizada, chama eles de afamados. Isso mostra que esses gigantes, eles davam muita reputação eles davam muita importância à reputação, a reputação que eles tinham que ter, a reputação que eles tinham que ter da cidade. Eles estavam focados nisso. Agora o orgulho misto com a violência, junto com a violência, fazia com que viesse aquela cidade, fazia com que o povo daquela cidade se tornassem pessoas mais agressivas, que abusavam de poder e etc. E além desses dois problemas que eu falei, Gênesis 6:5 registra outro problema. Deixe-me ler. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então, por todo lugar havia maldade. Você olha para a sua esquerda, maldade. Para a sua direita, maldade. E nós sabemos que Deus não gosta disso. Isso levou Deus a uma tão grande tristeza, que levou ele a planejar a extinção para aquela geração. E Deus não suporta o mal, como eu disse, porque ele é o sumo bem. Ele gosta de coisas boas, coisas que façam o bem. E o projeto de Deus está fundamentado naquilo que traz alegria para a nossa vida. Por exemplo, se você está passando por um deserto, se você está passando por uma tribulação, uma luta, isso vai te dar frustração, isso vai te dar cansaço, isso vai te dar muitas coisas que você talvez não queira. Mas isso é o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Deixe-me incluir nisso. Então, quando você passa por essas lutas, no final dela vem a vitória. E no final, e com a vitória, vem a felicidade, a alegria. Então é isso que Deus quer para a sua vida. Mas, porém, se você não está com alegria e você estava com um deserto, uma tribulação, e se você saiu daquele deserto, daquela tribulação, esse é o motivo de você não estar com alegria, porque você não conseguiu a sua vitória, então você não está com a alegria e a felicidade que Deus queria que você estivesse. Então, volte para o deserto, volte para a tribulação e saia com a sua vitória. Não saia de cabeça baixa. Vamos vencer essa vitória e vamos passar mais essa etapa. E eu tenho que dizer que Deus tem um plano que vai te dar alegria. Mas o que aquele povo estava fazendo, o que aqueles descendentes, aqueles mestiços estavam fazendo, levou Deus a um entristecimento, e um entristecimento muito grande. Então Deus resolve estabelecer uma mudança, preparando o cenário, preparando a construção de um novo cenário para a humanidade. E agora, como ocorreu o dilúvio? Impossível falar ou mencionar o dilúvio sem pensar no personagem de Noé. Esse é o herói da fé que, traduzindo o seu nome, vai significar descanso. Depois você pode pesquisar por quê. Então a Bíblia não mostra que Noé construiu a arca sozinho. Mas eu também não estou aqui afirmando que ele precisou de ajuda de outras pessoas para construir. Pois você mesmo sabe que se Deus te capacitar, você faz qualquer coisa que Deus queira. E alguns estudiosos
dizem que outros trabalhadores podem ter participado na construção como empregados, mas sem crer na mensagem de Noé. Eu não estou falando que a Bíblia diz, estou falando que umas pessoas falam. Porém, isso não é o tema da mensagem de hoje, mas eu vou explicar. Por exemplo, se um trabalhador vem trabalhar para você, ele não é crente. Você sendo crente, você prega a mensagem para ele, fala de Jesus para ele, e naquele momento vai dizer que sim, está certo, é verdade. Mas quando ele dá as costas, ele vira outra pessoa, é como se ele não tivesse ouvido a tua mensagem. É porque, sabe por quê? Porque o mundo está rodeado de pessoas que gostam de prazeres. O mundo não está rodeado de pessoas assim como você. Então, querendo ou não, a opção dele é seguir você que está certinho ou os 99 que estão errados. É mais provável que ele vai seguir os 99 que estão errados. Então, se você é uma dessas pessoas, irmão, isso não está na minha mensagem. Se você é uma dessas pessoas, leve a sério as coisas de Deus e coloque isso no coração. Eu não estou falando isso para te magoar. Estou falando isso porque vai trazer coisas boas para a sua vida. E os planos de Deus são melhores que os nossos. E agora, em Hebreus 11:7, encontramos um relato sobre algumas qualidades espirituais de Noé, desse principal protagonista dessa história, que diz: pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então esse texto mostra que Noé foi o homem que viveu pela fé. Ele se rendeu totalmente à vontade de Deus. Não é render esse pouquinho que nós nos rendemos, não. Ele se rendeu totalmente à vontade de Deus. Ele viveu pela fé, ele não viveu por vista. E ele tinha grande temor a Deus. E esse temor, ele não é medo como nós pensamos, e sim reverência e respeito à imagem de Deus. E a atitude de Noé permitiu ele ouvir a voz de Deus e ter entendimento dos acontecimentos futuros. E agora, o que nossa atitude tem feito nós ouvirmos? Por causa das nossas atitudes, nós não escutamos a voz de Deus e não temos entendimento do que está acontecendo agora. E se nossa atitude não está tendo essas, vamos dizer, respostas, é porque nós não estamos buscando da forma correta. Porque se nós buscássemos da forma correta, nossa atitude seria certa. E nós iríamos ouvir a voz de Deus, assim como Noé ouviu. Então, que nós venhamos trocar as nossas atitudes. E se você quer que tenha uma atitude melhor, que você viva melhor, é só dedicar ao que a palavra diz. Leia a palavra, ore, jejue e faça o que Deus pedir para você fazer. Então, Noé, ele fez a parte dele, ele construiu a arca e outras pessoas poderiam... e ele não poderia ter construído a arca se ele tivesse escutado e ouvido as pessoas que estivessem ao lado dele. Porque repare, só tinha ele e a família dele. Suponhamos que a família dele estava do lado dele. Porque talvez estava, realmente. E tinha aquelas pessoas que gostavam de prazeres, os filhos de Sete e as filhas de Caim. Então, se ele tivesse dado ouvido àquelas pessoas, provavelmente Deus teria levantado outra pessoa, ou ele iria também se perder. Então, não dê ouvido muitas pessoas, o que as pessoas falam do seu lado. Siga o que essa palavra diz. Siga o que Deus está falando contigo, porque isso é mais forte do que quem está falando do seu lado. Então, siga o que o Pai está falando e fazendo para você. E a parte de Noé, por que eu digo que ele fez a parte dele? Porque a parte dele era obedecer. Ele obedeceu a Deus. Essa foi a parte dele. E certa feita, estava eu no Brasil, não aqui, e estava num jogo de futebol. Nem futebol eu gosto. E estava numa quadra, e eu já contei isso na Escola Bíblica Dominical, já aproveitando para convidar você às 9 horas domingo. E essa quadra, ela é tipo num monte, é um morro, e é bem acima do que da rua. Então, para descer dessa quadra, tinha degraus. E nós não poderíamos descer correndo, pelo menos o que a professora dizia. E porque os alunos desciam realmente correndo aquela escada, os meninos, né? E eu fiquei olhando para eles e pensando, será que eu não posso correr também? Porque eles estavam lá para frente e as meninas atrás. E só eu de menino parado e não correndo? Meu Deus, era triste. Então, eu olhei para trás, a professora olhou diretamente para mim e eu virei o rosto na hora de vergonha. Eu imagino que eu fiquei vermelho, mas eu não posso saber porque eu sou preto. Então, quando ela olhou para mim, ela disse, William,
Aí eu fiquei com mais vergonha ainda. Aí eu olhei para trás e ela disse: faça a sua parte. Então eu olhei para frente e continuei caminhando. Eu fiquei pensando, qual é a minha parte? Eu não era crente, eu só era um cristão, vamos dizer assim, porque eu criei em Deus. E eu fiquei pensando qual era a minha parte. E nesse de pensar, eu estava descendo, já tinha descido das escadas, e a professora dizia que vocês poderiam correr quando chegassem na rua e da rua até a sala de aula, porque não tinha degraus, você não ia tropeçar nem nada, então você poderia correr até a sala de aula. Eu imagino que ela falava isso para dar tempo dela dar dever de casa, provavelmente. E então, quando chego na rua até a sala de aula, eu continuei andando. Talvez porque eu estava com vergonha, porque a professora estava logo atrás de mim, e porque eu não queria correr. Até porque se eu corresse e me machucasse, chegava em casa e levava um couro. E então, eu fui andando até a sala de aula. E o que eu quero dizer com isso? Eu fiz a minha parte. Então, quando você está em uma coisa que você não sabe o que fazer, a sua parte e a minha parte é o que a Bíblia diz. E repare que eu fui andando, suponhamos que era 1 milha da quadra até a rua, e mais 1 milha da rua até a sala de aula. Em vez de eu andar 1, eu andei 2. Então, em vez de você andar 2, você anda 4. Em vez de andar 4, você anda 8. Em vez de andar 8, você anda 16 e assim por diante. Mas mesmo fazendo isso, nós seremos ainda servos inúteis. E agora, continuando, agora em 2 Pedro 2:5, mostra Noé como um pregador, que diz: Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Não há discursos e registro de pregações de Noé, mas com certeza a vida de Noé foi uma mensagem. E a sua vida pode ser uma mensagem. Você talvez tenha vergonha de pregar. Eu também tenho. Estou pregando aqui porque Deus me capacita para isso. E eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é dele. E talvez você não tenha coragem nem de pregar na rua, nem de falar uma mensagem. Mas se você ler essa palavra, a sua vida pode ser uma Bíblia aberta para outra pessoa. Assim como foi a vida de Noé. E eu não sei, e como não há relatos, não há registro de discursos dele, não sabemos como eram as mensagens dele. E a sua vida pode ser uma mensagem. Você não precisa pregar ali se você não quer. É claro que o certo seria você pregar. Mas se você não quer realmente, a sua vida, faça dela uma mensagem. Porque o seu caminhar, o seu falar, o seu mover, o seu estar, o seu rosto não vai ficar com cara de raiva, né? Para não assustar as pessoas. E a sua vida pode ser uma mensagem. A sua vida pode converter pessoas. As pessoas vão ler nós em vez de ler a Bíblia. E isso já é o suficiente. Porque elas começando a ler a gente, depois eles vão ler a Bíblia. Porque elas vão perguntar: o que mudou aquela pessoa? O que fez dela ser assim? Então, isso vai levar ela a ter Deus. E o fato de construir algo estranho para aquelas pessoas devem ter pensado e questionado: mas por que esse homem está construindo aquilo daquele tamanho? Sabendo que nós podemos viver aqui no prazer e na sensualidade. Tantas mulheres, aquele homem construindo uma coisa tão imensa, tão grande? E imagina que eles questionaram. E isso é uma prova de que Noé pregou, que a vida dele foi uma mensagem, que ele transmitiu uma mensagem para aquela geração. Agora, pensar em uma construção, em uma época tão difícil, em uma época tão remota, em que eles não tinham as ferramentas que nós temos hoje, as máquinas. Só de pensar nisso, devemos saber que é uma intervenção divina. Devemos saber que é uma sabedoria que não provém dos homens, mas provém de Deus. Porque, pense comigo, se você for construir uma arca, você conseguiria construir uma arca somente com a sua inteligência, com a sua imaginação, sem usar nenhum recurso de internet? Eu não conseguiria, irmão. Mas se for a capacitação de Deus e a sabedoria do céu sobre a tua vida, você conseguiria construir até 2 ou 4 e para lá ainda. E levou mais ou menos um século é 100 anos, para a arca ficar pronta. Porque temos a informação de que seus 3 filhos, os filhos de Noé, já haviam sido gerados. E Noé iniciou a construção da arca quando ele estava com 500 anos. E agora, quando as águas vêm, as águas de baixo, de cima vêm, ele já estava com 600 anos, ou seja, um século. Agora, se foi um século ou não, foi um tempo considerável para que aquelas pessoas se convertessem. Repare que isso foi um tempo perfeito para que Deus deu para elas, mas nenhuma delas se converteu. 100 anos.
Eu não estou dizendo aqui para você esperar um século para você se converter. E eu tenho dó de você se você fizer isso. Tenho dó de você se você fizer isso. Porque brevemente o Filho do Homem vem. E você pode ficar nessa daí de esperar e o dilúvio vir sobre a sua vida. O que eu digo? Deus pode tirar a sua vida. E amanhã no juízo final você não vai poder tomar uma decisão. Vai ser só Deus e Deus. E os atos que você fez. Agora, quando a arca fica pronta, Deus moveu o instinto dos animais para entrar na arca com organização. O que eu aprendi com isso? Eu levei um tapa desse texto, irmãos, na hora que eu estava lendo, que eu demorei mais ou menos 5 minutos para voltar a ler ele de novo. Porque Deus moveu o instinto dos animais para entrar na arca com organização. Isso mostra que Deus não é Deus de bagunça. Então, se você está num negócio e fazendo um negócio com bagunça, Deus não está no negócio, você está no negócio sozinho. E isso é o porquê eu levei um tapa desse texto. E eu posso dizer que se você me pedir alguma coisa, eu faço. Se o pastor me pedir alguma coisa, eu faço. Se o presbítero me pedir alguma coisa, eu faço. A mesma coisa, se talvez eu te pedir alguma coisa, você faz. O que eu quero dizer com isso? Quando um homem pede uma outra coisa a outro homem, ele faz. Mas quando Deus pede, até os animais têm de obedecer. Até os animais entraram no arca. Então, se Deus te pediu alguma coisa, o que você tem, a resposta que você deve ter é obedecer ou obedecer. São essas as opções. E Noé e sua família também entram na arca e a partir daí a água começa a encher a terra. E as águas subterrâneas, aquelas águas que ficam bem lá embaixo, elas se rompem e soltam a água para cima e a chuva começa a cair do céu. Não foi somente a água da chuva, porque senão ia demorar muito tempo só para a água e virar um dilúvio. E o dilúvio demorou cerca de 1 ano e 1 mês, ou seja, a construção da arca mais ou menos 1 século e o dilúvio 1 ano e 1 mês. Porque a Bíblia registra e mostra que Noé estava com 600 anos quando as águas subiram e 601 anos quando ele sai para fora da arca, ou seja, 394 dias. Então, quando o juízo acaba, o dilúvio, o cenário estava pronto para o recomeço. O que eu disse a vocês? O que eu disse no começo? O juízo de Deus é sempre um ato para o recomeço. Agora estava tudo normalmente como Deus queria. Estava sem pessoas vivendo de acordo com os prazeres dela. Estava pronto para o recomeço. E Noé ainda não sabia o que deveria fazer, porque ele acabou de sair da arca e ele ainda estava perdido. E na primeira fase, ele havia percebido a maldade da sua geração. Agora, na segunda fase, ele estava trabalhando na arca e pregando, como eu disse, a sua vida sendo uma mensagem. E ele precisava de um toque, uma direção. E quantas vezes nós precisamos de um toque? Ele precisava de uma direção para os seus últimos 350 anos de sua vida. Repare que ele já estava com 600, ele tinha mais 350 pela frente. Noé então começa a cultuar a Deus. Repare, ele precisava de um toque, de uma direção. Qual a primeira coisa que ele faz? Cultuar a Deus. Imagine você perdido, imagine eu perdido, precisando de toque, aonde nós buscamos resposta. Ele foi primeiramente cultuar a Deus. É claro que talvez ele não tenha dado somente um culto, ele deu o melhor culto dele, porque o que Deus tinha feito com ele e com a sua família não era natural, irmão. E eu me lembro aqui da mensagem que o pastor Johnny pregou um dia, e eu, para onde irei? Para os braços do Senhor. E isso aqui Noé fez. Ele foi para os braços do Senhor. Ele foi logo cultuar a Deus. Eu estou perdido, não sei o que fazer, eu vou correr para Deus. Ele fez desse jeito. Então é isso que nós devemos fazer. Agora, nosso último ponto: os resultados do dilúvio para a humanidade. E nesse acordo, Deus fez um acordo com Noé de formar uma linhagem de piedosos. Lembra dos filhos de Sete do começo, que era uma linhagem de piedosos, uma linhagem de pessoas boas no começo? E isso foi possível através do seu filho Sem, porque ele foi o primogenitor dessa linhagem piedosa, o filho de Noé. E dessa genealogia, se você for ver e pesquisar, esse filho Sem, e dessa genealogia vai vir Abraão, o nosso pai na fé. E agora, em conclusão, porque eu não quero aqui me delongar,
O dilúvio é uma amostra de como Deus castiga o pecador, você e eu, que insiste no pecado e na falta de quebrantamento. Então, se você insiste na falta de quebrantamento, que é a falta de arrependimento, não se arrependa de jeito nenhum, coração de pedra, e que insiste no pecado, você está esperando um dilúvio na sua vida. Então não faça isso, não insista no pecado e na falta de quebrantamento. Não viva no prazer assim como aquele povo viveu, pois você está esperando o dilúvio na sua vida. Então dá tempo de mudar ainda, e o como mudar, porque amanhã é outro dia e você pode decidir isso ainda hoje. E a arca, se aprofundarmos no texto, é uma figura de Cristo que representa um escape para fugirmos da ira de Deus. Eu vou falar isso de novo, irmão. A arca é uma figura de Cristo que representa o escape para fugirmos da ira de Deus. Repare que aquele povo está vivendo no prazer. Todo aquele povo, aquela geração toda. Então vem o dilúvio e cobre todos eles, imerge todo o pecado. Mas o que acontece? A arca eleva Noé e sua família para um relacionamento mais próximo com Deus. Então, o dilúvio, todos vêm. O dilúvio não é como... Se você estiver passando o dilúvio é uma perca. E se você estiver passando isso, ele é totalmente diferente de uma tribulação, de um deserto, de uma luta. Porque uma luta, um deserto, isso você vê, é você e Deus. Mas o dilúvio, todos vêm. E esse dilúvio não vai levar você mais próximo de Deus. Vai levar você e sua família, assim como fez Noé. Então, levante a cabeça, porque esse dilúvio vai passar. E Deus só mandou o dilúvio porque aquele povo se apegou às coisas temporais. Que uma dessas coisas são comida, casamentos, festas. É claro que isso são coisas boas, mas eles estavam usando isso de uma forma errada. Uma forma que não agradava a Deus e que nem dava prioridade a um relacionamento com Deus. E isso tem ocorrido hoje. As pessoas só importam com o aqui e o agora. Nós vamos beber hoje, amanhã é outro dia. Vamos fumar hoje, amanhã é outro dia. Vamos fazer hoje, amanhã é outro dia. E nesse que você está fazendo hoje e deixando para amanhã, para fazer o que Deus quer que você faça, amanhã pode ser tarde. Porque você está ignorando que brevemente o Filho do Homem vem na hora que você não pensar. Isso você pode encontrar em Mateus 22, 44. Então, viva o correto hoje, faça o correto hoje. Talvez amanhã pode ser tarde demais. Por quê? Porque o nosso fim pode ser à noite. Pode não chegar até amanhã. Então, faça o correto agora. Não vou dizer hoje mais, faça o correto agora. Não dá tempo mais para brincadeira, não dá tempo para brincar de ser cristão. Não dá tempo para brincar de seguir a Cristo. Leva isso a sério ou leva isso a sério. E eu vou deixar aqui mais uma vez esse lema que eu deixei da última vez. Não importa o que acontecer, o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer coisa que tente nos dividir. Eu quero agradecer ao pastor Nemuel pela oportunidade, por confiar a mim, o menor dos obreiros e o mais novo dos obreiros, para trazer a palavra na quinta-feira. Obrigado. Amém? Oh, meu Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar por ele, né? Pegou um dos textos mais difíceis de se pregar. Poucos pastores pregam nesse texto. É raro de se ouvir. Mas nós vamos orar, né? Porque Deus tem um projeto na vida desse rapaz. Vocês creem nisso? Amém? E Deus vai usá-lo. Deus já falou e Deus vai usar. Amém? Vem aqui, pai. Orar por esse jovem, que ele está ali, vendo ele pregar e sorrindo. Eu quero, a princípio, parabenizar o William. Que o Senhor te abençoe. Eu tenho certeza que as minhas felicitações não vai te exaltar em nada. Mas o Deus que você confiou há de te levar aos pontos mais altos que a sua vida pode esperar em Deus. Amém? Vamos orar por ele. E não é à toa que sou amigo desse camarada. Eu sabia que ele era inteligente, mas uma enciclopédia ambulante? Não, mas é daí para lá. Estenda sua mão para cá comigo. Pai Celestial, no nome de Jesus, coloque sobre o teu filho
a virtude do teu Espírito e use-o poderosamente. Pai, dá-lhe a tua graça, para que use toda a sua imaginação, todo o seu intelecto para te servir, ó Senhor. Dá-nos a tua graça para ver, Senhor, operando muito mais na vida do teu filho. Quero abençoá-lo como toda a sua família e toda esta igreja. Te adoramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Temos alguém em nosso meio que deseja aceitar a Jesus? Que ainda não é cristão, deseja se reconciliar? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Antes que o dilúvio chegue em nossa vida, ainda há tempo. A porta da graça está aberta. E Ele te chama, vem. Coloca a mão no seu coração e nós vamos orar. Agradecer a Deus. E eu faço essa oração dizendo a você o que o pregador disse: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de voltar atrás, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de se entregar, ainda dá tempo de ceder à voz do Espírito Santo, ainda dá tempo do Espírito Santo de Deus guiar a sua vida da forma correta. Até aqui você veio com a sua vontade, do seu jeito, mas hoje, através dessa palavra, Ele deixou bem claro para nós todos que Ele quer nos guiar. Guiar para onde? Para Cristo. E ali nós entrarmos e ficarmos e sermos salvos e livres do julgamento futuro que já está logo aí. Senhor Jesus, perdoa-nos nossos erros, nossas falhas, porque muitas das vezes nós somos como aqueles gigantes, cheio de maldade, cheio de ira, cheio de revolta, cheio de contendas. E mesmo cheio disso, ainda queremos vestir a armadura e partir para a guerra. Mas nesta noite nós te pedimos perdão. Perdoa os nossos erros, pensamentos errôneos, palavras que falamos, ações que tivemos e fizemos. Mas que o teu Espírito volte a guiar cada um, guiar a tua casa, guiar cada ovelha e nos levar de volta aos pés de Cristo. Ajuda-nos a abraçar a cruz. Ajuda-nos a permanecer na cruz, para que em breve, quando o Senhor chamar a igreja, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Nesta noite a palavra falou muito clara ao nosso coração, do que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, para chegarmos ao destino final. Pai, eu quero te agradecer por esta noite, por cada um aqui presente. Leva-nos em paz para casa. Coloque anjos ministradores de bênção, ministrando bênção sobre o teu povo. Coloque anjos guardando, livrando de todo mal. Que a tua poderosa mão esteja estendida sobre cada vida. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a doce graça e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, diz. Deus os abençoe.